se torne o inimigo do Espírito. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo número 63. Olha que coisa interessante. Existe o perigo de nos tornarmos inimigo do Espírito Santo. E se você se tornar inimigo do Espírito, o próprio Espírito vai se tornar o teu inimigo. Uma vez, quando eu falei numa sala de aula, eu estava lecionando sobre a missão do Espírito em Sobradinho, na quadra 6, falando sobre a missão da igreja realizada no Espírito Santo. E eu falei sobre que as pessoas ímpias, elas não apenas são inimigas de Deus, mas Deus é inimiga dela. Você vai ver aqui que se o povo de Deus não se submeter à sua palavra, o próprio Espírito Santo se tornará inimigo destas pessoas. Veja aí, Isaías 63, verso de número 10, está escrito. Vamos ler do verso 9 aqui para você. Aliás, do verso 8, você vai compreender o contexto. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo. Deus dizendo, eles são meu povo. Porque no verso 7, eu demonstrei a minha benignidade, os meus atos gloriosos, a minha grande bondade, e assim sucessivamente. Deus fez tudo isso pelo seu povo. Aí Deus dizia, como se Deus estivesse falando no conselho da Trindade, porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e Deus se tornou o salvador deles. Só o que aconteceu com o povo foi que eles começaram a mentir, eles começaram a pecar, eles começaram a se rebeliar contra o Senhor. Aí no verso 9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Então Deus, ele é um Deus que sente empatia e simpatia para conosco, ele tem sentimentos para conosco, ou seja, ele sofre juntamente conosco. Simpatia é isso, é o prefixo sin no grego, e patos, que fala de sentimento, de emoção. Então ele chega do nosso lado e ele conhece a nossa angústia, ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele sabe das nossas dores. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 que Jesus, ele não assumiu a natureza angelical, mas ele assumiu a natureza humana para se compadecer das nossas fraquezas. Por isso, diz o escritor, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que semelhante a nós foi tentado, foi aflito, foi atribulado, etc, etc, mas sem pecado. Por isso Jesus é aquele que pode restaurar a nossa vida, pode fazer um milagre. Então veja, mas eles, verso 9, em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença, o anjo da presença aqui, com a letra maiúscula em algumas versões, e com o artigo definido, fala de Jesus Cristo. Jesus é o anjo da presença de Yahvé. Toda vez que você vê o anjo do Senhor, Angelus do Yahvé, ou Malak do Yahvé,